Bom, gente, esse vídeo aqui é para nós refletirmos, mas principalmente para aqueles portugueses que comemoraram, que vibraram aí com a mudança da lei da imigração e com o término do visto de procura de trabalho. Então nós vamos refletir, mas vamos refletir fora da caixinha, como eu sempre falo aqui no canal. Vamos pensar no macro. E a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é o seguinte: quem eram esses brasileiros que vinham morar em Portugal com o visto de procura de trabalho? Eu já falo para vocês que em sua grande maioria, e quando eu falo grande maioria, não estou falando todos, que já não é para ter choro aí, não estou falando todos, falando que sua grande maioria eram brasileiros que vinham para cá recomeçar a sua vida e iam para empregos sem qualificação, subempregos, né? Como um café, como um restaurante, como fábrica, como hotelaria, como ajudante na construção civil. Eram esses empregos que esses brasileiros que vinham com um visto de procura de trabalho se colocavam no primeiro momento, tá? E isso não faz deles mais ou menos que qualquer um, mas era esse nicho, eram essas pessoas que vinham. E muitos portugueses falavam que essas pessoas, que esses brasileiros tomavam a vaga de portugueses nos trabalhos. Mas olha só, gente, o que aconteceu? Por que tinha tanta vaga e esses brasileiros chegavam aqui e não tinham dificuldade nenhuma de conseguir esses subempregos? Porque os próprios portugueses não aceitavam, não queriam mais. Então sobrava muita vaga, sobra muita vaga para essas profissões, né? E eles falavam isso é uma falácia, porque eles mesmos não queriam esse trabalho, porque acreditavam que de repente o salário mínimo não era suficiente para eles nesse momento. Olha só, gente, um outro detalhe. De 2017, quando eu cheguei para hoje, muita coisa mudou, tá? Posso dizer para vocês que quando eu cheguei aqui, eram poucos brasileiros que trabalhavam num grande supermercado, né? Chegou uma marca espanhola aqui, que vocês sabem, que é o Mercadona. Se você for hoje aos Mercadonas, muitos brasileiros estão trabalhando lá nesse mercado. Tem uma loja que aqui eles falam Leroy Merlin, né? No Brasil a gente chama de Leroy Merlin, que era impensável você ver um brasileiro ali trabalhando. Hoje, muitos funcionários da Leroy Merlin são brasileiros. Então as coisas foram modificando. E aí fica um questionamento: por que será que abriu, né? Por que será que tantos brasileiros começaram a conseguir esses empregos, não diria melhor, mas era onde não tinha muito acesso. Mas enfim, mudou muito. Mas o que eu quero fazer vocês refletirem é o seguinte: muitas pessoas, muitos portugueses comemoraram essa mudança da lei da imigração e principalmente o término do visto de procura de trabalho, que era especificamente para essas pessoas e para essas vagas que tem de sobra aqui. E agora eles vão colocar o visto de procura de trabalho qualificado. E aí é que vem a reflexão. É aí que essas pessoas que comemoraram devem ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Quando isso entrar em vigor, eu não sei qual é o processo que eles vão adotar, quais são os critérios que eles vão adotar para falar que aquela pessoa é qualificada ou não, e não sei também quais são as profissões. Mas na hora que eles estipularem e colocarem e muitos brasileiros se candidatarem para essas vagas essas de trabalhos qualificados com salários melhores, que muitos portugueses estão atrás dessas vagas e forem realmente disputar. Porque aí haverá uma disputa. Aí vai valer, porque assim, o empreendedor, o empresário, ele tá cagando se o cara é brasileiro, se o cara é indiano, se o cara é português, tá? Ele quer que o profissional seja qualificado e atenda e faça o serviço da forma correta, que produza para ele, que dê mais retorno financeiro para ele. E aí é que entra o choro, porque aí dessa vez é que vai realmente os brasileiros podem, de repente, estar tirando oportunidade dos portugueses. E aí fica a dica. Meu amigo, você que comemorou, será
que não comemorou antes da hora? Meu amigo, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, ativa as notificações, o famoso sininho. E se gostou realmente, deixa um like. Mas eu queria ouvir, sinceramente, a sua opinião.